Pejotização. Acho que todos nós já ouvimos falar de um caso de alguém que foi contratado como PJ, né? Inclusive, aqui no PG On Air, há algumas semanas, nós fizemos um especial sobre esse tipo de contratação, com seus prós e contras. Mas esse assunto acabou de ganhar um novo episódio, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que tratam de pejotização. E agora? Eu sou João Paulo Brauni Guerra, advogado do PG Law, e você está no PG On Air. E para falar do tema da pejotização, nós temos aqui o advogado do PG Law, Sérgio Coelho, que vai nos trazer um pouco mais de informação sobre esse assunto. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui, João. Vamos tratar desse tema que é do interesse de muita gente e tem dado muito o que falar no mundo jurídico. Muito o que falar. A gente já estava até tratando desse tema antes, né? Fizemos uma minissérie em que a gente explicava os prós e os contras da pejotização. E aí tivemos essa novidade, que foi a determinação da suspensão de todos os processos que tratam desse tema, né? Até então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tinha o entendimento de que esse modelo podia ser legal, mas alguns tribunais regionais e locais não concordavam muito com esse posicionamento. Agora que o Gilmar Mendes suspendeu esses processos, há alguma chance do STF voltar atrás no posicionamento dele? Perfeito, João. Pode acontecer qualquer coisa, né? Sim. Mas considerando a composição da corte como a gente vê hoje, né, é muito pouco provável, né? Principalmente considerando o entendimento do STF em julgados anteriores, né, como a ADI 324, é pouco provável que volte atrás nessa questão. E o tema, né, que a gente está falando hoje é o tema 1389, né, do STF, que foi essa decisão do Gilmar Mendes que suspendeu todos os processos para tratar de três principais coisas, na verdade, né? A primeira é sobre a licitude dessa forma de contratação, se ela é ou não válida, e qual forma de contratação, né? De uma empresa com uma outra pessoa jurídica e também com um trabalhador autônomo que cria uma pessoa jurídica, por exemplo, uma MEI, etc., para prestar serviço, né? Então, para verificar se isso seria lícito no ordenamento jurídico brasileiro, e também para definir a competência para julgar esse tipo de caso, porque isso estava gerando uma grande discussão no âmbito dos TRTs e também da Justiça Estadual, né? De que quem seria competente para julgar esse tipo de ação? Se Uhum. seria ou a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. Então, esse é um outro ponto que vai ser tratado também, que é muito relevante. E, por fim, também a questão do ônus da prova. Quem é que teria que provar a eventual fraude numa relação como essa? É quem está entrando com a ação, a pessoa que está prestando serviço, ou seria quem está contratando esse serviço? Uhum. Então, são esses os principais pontos que vão ser tratados nesse julgamento. A gente sabe que esse é um tema bem comum, né? Acho que todo mundo já ouviu de algum julgamento, algum processo envolvendo alguém que tem uma PJ. Mas por que esse tema, sobretudo sobre, como você mencionou, o tema do STF, por que ele é tão relevante nesse momento? Tem vários fatores, né, que contribuem para isso, mas o principal é que essa forma de contratação, ela se difundiu muito nos últimos anos, né? Hoje em dia é muito praticada. E existe uma grande dúvida realmente a respeito da competência, da insegurança jurídica, na verdade, né? Existem decisões judiciais reconhecendo fraude trabalhista Uhum. e decisões judiciais em sentido completamente contrário em casos muito semelhantes, né? E ultimamente, inclusive, foi um pouco do que a gente falou também no último episódio do PG On Air sobre esse assunto. Isso tem gerado uma série de reclamações constitucionais ao STF, ou seja, existe uma decisão contrária ao interesse da parte, né, no primeiro grau, e ela vai e nem recorre ao Tribunal Regional do Trabalho. Uhum. Ela interpõe um recurso diretamente ao Sim. STF para poder discutir a questão. Então, isso tem gerado um desconforto também com relação à competência para julgar esses processos, né? E também uma dúvida a respeito justamente se deveria ser uma competência da Justiça Estadual, ou seja, né, que julga causas cíveis, etc., ou da Justiça do Trabalho, né? Então, é uma insegurança total, basicamente, né, Uhum. a respeito do próprio mérito da questão, né, se é lícito ou não é lícito, e também quem é que julga essa questão. Se é a Justiça Comum Estadual ou seria a Justiça do Trabalho. E na prática, definir essa diferenciação da justiça estadual, da justiça do trabalho, o que implica essa diferenciação? Isso implica principalmente em questão de custas Uhum. processuais. A gente sabe que na Justiça do Trabalho, né, o standard probatório da justiça gratuita, né, é muito mais baixo. O que isso significa, né? Para você conseguir justiça gratuita, né, não pagar nada para entrar com o processo, é muito mais fácil
do que na justiça estadual, por exemplo. Então, se for reconhecido que é da competência da justiça estadual, vai aumentar absurdamente o custo das pessoas para buscarem seus direitos referentes a esse tipo de contratação. E além dessa questão também tem o próprio rito, né? Uhum. Na justiça comum, existe o que a gente chama de paridade de armas. Ou seja, o sistema processual, ele pressupõe que as partes são iguais, né? Que elas têm o mesmo poder, digamos assim, né? Econômico, etc., dentro do processo. Já a justiça do trabalho, ela parte de um outro ponto de vista, que é a questão ela beneficia o empregado, né? No contexto do seu trabalho, por entender que ele é uma parte hipossuficiente. Então, ele tem uma série de benefícios processuais, inclusive com relação ao ônus da prova, né? O que, que ele tem que provar. Então, muda até mesmo a forma como esse processo se desenvolve, né? E eu acho que isso dialoga bem com o que a gente trouxe na minissérie, né, sobre a pejotização, de que durante muito tempo trabalhadores que muitas vezes constituíam PJs, mas eram contratados como se fossem seletizados, processavam e acabavam tendo reconhecido seu direito na justiça. Isso gerou bastantes casos, né, na justiça e chegou bastante no STF, como você bem comentou. Tanto que o STF determinou esse posicionamento de que, em alguns casos, esse tipo de contratação pode ser legal. E eu acho que essa implicação tem efeito direto na decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes, né? Que é o principal assunto que a gente está discutindo hoje. Inclusive, para mais detalhes sobre esse tipo de contratação, a gente recomenda que o pessoal de casa volte aos episódios antigos, né, da nossa minissérie, mas focando nessa decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos. De imediato, o que ela causa na prática? Para tudo. Basicamente é isso, né? Porque tinham vários processos Uhum. tratando desse assunto, tramitando, e todos eles param nesse momento, até que se fixe o que a gente chama de tese de repercussão geral. Assim que o STF forma um convencimento a respeito do assunto, fixa-se uma tese referente a esses 3 pontos, né, que eu tinha comentado: licitude da contratação, competência e ônus da prova. E aí, essa tese ela vai ser aplicável para todos os tribunais. Então, não vai ter mais uma possibilidade de um tribunal dizer: não, entendo de forma Uhum. diferente, não vou aplicar. Não pode, é um precedente que a gente chama de vinculante, né? Precisa ser aplicado. O que pode eventualmente acontecer é o tribunal interpretar esse precedente, né, esse tema do STF, e entender: olha, esse caso aqui é um pouquinho diferente, ele tem Uhum. alguma peculiaridade que não se amolda perfeitamente a isso aqui que foi julgado no STF. É o que a gente chama de distinguishing, né? Que é você diferenciar o caso que você está julgando do caso paradigma, né? Então tem essa possibilidade também, mas é isso, né? Suspende tudo e fixa um entendimento unificado que vai ser aplicável a todos os casos. Então, no fim, vai depender ainda do caso a caso, né? Mas vai ter essa orientação geral, como você bem falou. Então, quem, por exemplo, entrou com processo contra uma empresa ou uma empresa que recebeu esses processos, atualmente o processo vai estar suspenso esperando essa definição do tema pelo STF. Exatamente. Inclusive, aqui no escritório, a gente tem alguns casos, né, Uhum. discutindo esse assunto. E a gente mesmo peticionou na época, né, que foi publicada a decisão, requerendo a suspensão do processo. Uhum. E hoje eles estão parados, né? Inclusive, é curioso que a gente tem alguns que estão na Justiça do Trabalho Uhum. e alguns que estão na Justiça Comum, né? Então, para você ver como que essa diferença se mostra até na nossa prática mesmo. A gente Uhum. vê que tem juiz que entende que tem que ser na Justiça do Trabalho, tem juiz que remete para a Justiça Comum. E tá bem difícil. Então, acho que é bom que o STF julgue, né, e pacifique essa questão que tá bastante controversa. E aí a gente fica na expectativa, né, do que vai vir, né? Se vão reconhecer a licitude, se não vão. Estamos na expectativa. E era isso que eu ia te perguntar agora, porque você falou que tudo pode acontecer, e de fato pode. Mas, como estudioso do tema, que trata de vários casos assim no escritório, você vê algum caminho mais provável pelo qual o STF pode seguir? Olha, é pouco provável que o STF mude da linha que ele já vinha seguindo nos últimos tempos. Uhum. Qual é? A de entender que as novas formas de contratação, né, no contexto da nova economia, né, que a gente está vivendo, são lícitas. Então ele tende a reconhecer essa liberdade de Uhum. contratação, de novas formas de contratação, dentre elas a pejotização.
Então, é provável, né, ainda mais considerando a composição do tribunal, como os ministros vêm julgado as próprias reclamações constitucionais que têm chegado no STF, né, sobre esse tema, é pouco provável que mude Uhum. radicalmente. Eu tenderia a apostar, digamos assim, né, que vai ser reconhecida, provavelmente, a licitude, né, dessa forma de contratação. E também tem a questão da competência, né, seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, né? Tanto o STF quanto o STJ têm precedente no sentido de entender que a Justiça Comum seria responsável para julgar, né? Então, também entendo que é pouco provável que mude esse entendimento que já vinha sendo Uhum. aplicado, né? Então, eu acredito que, assim, a aposta mais conservadora seria essas duas questões. Provavelmente vão reforçar, né, a licitude e reconhecer a própria competência da justiça comum e não da justiça do trabalho. Mas é importante ressaltar também, né, que hoje esse movimento, né, do STF, etc., tem gerado, obviamente, um atrito enorme com a justiça do trabalho, né? Inclusive gerando uma série de manifestações por parte de juízes do trabalho, procuradores, advogados que atuam exclusivamente na área trabalhista, né? No sentido de reforçar a competência da justiça do trabalho, né? De que ela seria a justiça mais com instrumental, técnico, Uhum. conhecimento para julgar demandas que envolvam questões trabalhistas, né? E enxergam, né? Muitas pessoas enxergam essa questão de que como se a justiça do trabalho estivesse sendo retirada paulatinamente a sua Sua competência, competência, sim. né? Então isso é um tema que envolve também questões políticas mesmo, né? Sobre a Uhum. própria existência da justiça do trabalho. Então é muito curioso, assim, realmente a gente está vendo uma transformação da forma de pensar as relações de trabalho. E é isso. Não, eu acho que é um precedente interessante, porque, como você falou, né, ele não vai determinar só questões pontuais, mas ele pode determinar, inclusive, a administração da justiça brasileira, de forma geral. Eu acho que eu tenderia a concordar com você que o STF pode seguir por esse caminho, mas infelizmente essa é uma pergunta que fica em aberta. A Exato. gente vai ter que gravar um novo episódio de PGNer quando a gente tiver a definição desse tema, o que provavelmente faremos. Mas, para quem tiver interesse em descobrir um pouco mais desse tema, a gente já gravou sobre. Então é só entrar nas nossas redes e procurar a nossa minissérie sobre pejotização. Já tô falando disso porque, infelizmente, a gente tá encerrando o nosso episódio de hoje. Foi muito interessante, Sérgio, conversar com você e entender melhor, porque esse é um assunto que eu acho que tá no momento, né? Então é bom a gente gravar, a gente ter entendimento sobre isso, porque muito provavelmente em breve a gente vai ter uma definição e explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, para as empresas que estão nos ouvindo, o atual estágio, né, das pessoas que têm processos nesse tipo, por que esse processo foi suspenso, que não é só uma questão da justiça, mas sim uma definição maior de como esses casos vão ser julgados. Então eu agradeço muito a sua participação, porque ela foi muito elucidativa. Eu que agradeço, João. E eu só queria fazer um último comentário que eu acho engraçado, que a gente atende alguns clientes, né, que trazem essa questão, né? Meu Deus, e aí como é que vai ficar agora, né? A gente não Não sabe. sabe? A gente não sabe. Está confuso até pra gente, assim, Sim. né? É óbvio que a gente consegue trazer um contexto, localizar a discussão que está acontecendo, né? Mas o que de fato vai acontecer e o que é mais seguro fazer nesse momento é complicado, né? Sim. Eu acho que o mais recomendado para quem está lidando com alguma questão referente à pejotização, seja quem contrata, seja quem é empregado também, caso você tenha alguma dúvida, buscar uma assessoria jurídica especializada no assunto para poder orientar melhor, porque o cenário é de insegurança e é muito importante ter um advogado junto para entender qual o melhor caminho, como prosseguir, para evitar uma frustração ou até mesmo uma perda financeira Sim. mesmo, né? E acho que nesse ponto a interpretação jurídica se torna talvez um dos únicos caminhos no qual a gente pode se fiar, né? Considerando que muitos outros temas tiveram alguma repercussão parecida, a gente acredita que pode seguir por um caminho baseado nos estudos. Mas, Sérgio, muito obrigado, foi excelente. Eu que agradeço, João, e fico à disposição para a próxima vez. Combinado. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esse episódio vai estar disponibilizado no YouTube, no Instagram, no Facebook e nas melhores plataformas de áudio. Esse foi o PG On Air e nos vemos na próxima.